nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Nesta segunda-feira, dia 8 de março de 2021, momento de fé, momento que meditemos e contemplemos a palavra de Deus. E esta palavra de hoje é tirada do evangelista São Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, Jesus acaba de inaugurar seu ministério na sinagoga de Nazaré, sua cidade. Lá proclama um texto do profeta Isaías e o aplica a si mesmo. Houve admiração e dúvida a respeito dele. Por isso declara que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Ele mesmo sentiu isso na própria pele. A seguir, apresenta o exemplo de Elias, que socorreu a viúva estrangeira, e de Eliseu, que curou o leproso sírio. Com isso, ele ressalta sua missão universal. Não fica preso a um pequeno grupo, mas vai aonde é aceito. Os autênticos profetas nem sempre são aceitos, principalmente em sua comunidade ou na sua terra. A rejeição do profeta de Nazaré não foi suficiente para impedi-lo de continuar sua missão. Ele passa por meio deles e parte para outros campos de ação, nos quais haja pessoas dispostas a aceitá-lo e a se comprometer com ele. Com tais pensamentos, Jesus prosseguiu o seu caminho sem se deixar abater pelo desânimo e pela decepção. Rejeitado por seus concidadãos, que pensava conhecê-lo muito bem. Estava certo de que poderia ser útil a muitas outras pessoas, de que seria acolhido por elas e que em outros lugares sua palavra encontraria corações abertos e receptivos. Muitas vezes nós fechamos nosso coração também. Não queremos acolher a palavra de Deus. A rejeição acontece até o dia de hoje. E essa rejeição, na verdade, aparece como fruto da ingratidão que o povo tem, que nós temos para com a palavra de Deus, para com Deus, para com Jesus, que tanto faz na nossa vida.
Mas mesmo que nós também passamos por isso, muitos de nós fomos rejeitados, mas no meio dessa rejeição, que não nos leve a desânimo, mas que possamos seguir o caminho de serviço ao reino. Vivendo essa experiência, deve nos ajudar a crescer na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E desça sobre todos nós, e a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nesse momento, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.